Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o motivo pelo qual eu viajei para a Colômbia, como eu tinha falado no episódio passado. E o motivo foi simplesmente o filme Encanto. Claro, eu queria fazer uma viagem internacional, mas esse filme foi um grande motivador para eu querer ir para a Colômbia e não para outro país, para conhecer um pouco mais da cultura e das coisas que eu vi um pouco no filme. O filme conta a história da Mirabel e da sua família, que vivem na Colômbia. A história inicial é que a avó, a abuela, ela tem um marido, só que ele precisa ir pra guerra. E ele não volta. Ele acaba sendo morto. E ela fica sem saber o que fazer, mas o destino, né? Ali configurado como destino, mas tendo uma leitura de fora, poderíamos chamar de Deus, dá pra ela uma casa. E essa casa é uma casa mágica que ajuda a fazer as coisas e tal. E conforme os filhos vão nascendo e os primos e as outras pessoas da família, elas ganham dons, né, os netos. Só que chega na vez da Mirabel e a Mirabel não tem um dom, né? A, a porta que existe uma porta que você abre e você recebe o dom quando você chega numa certa idade. Essa porta ela não se abre. E passa o filme todo com ela sendo essa pessoa da família que é deixada um pouco de lado, que não pode fazer as coisas porque não tem nada para contribuir. E, enfim. E essa questão de ter os dons e ter a casa, ela tem isso e ela precisa colocar isso para os outros. Eles servem a comunidade, né? Então, isso me lembra muito algumas passagens da Bíblia. A primeira é Romanos 12, do capítulo 4, do Romanos 12, né, capítulo 12, dos versículos 4 ao 6. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Então, é uma analogia que eu faço que às vezes, né, às vezes eu sinto que não tenho dom, mas Deus dá dom a cada um para que nós possamos a serviço uns dos outros, né? Então, a gente só precisa descobrir assim como as coisas vão sendo descobertas. Não vou falar muito específico do filme, mas as coisas vão sendo descobertas no filme. E a outra passagem é 1 Coríntios 12 também, mas capítulo 12, versículo 7. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Então, isso também implica no dom que se recebe. Que Deus não dá o dom para a gente usufruir pela gente mesmo, né? É sim, sempre para os outros. E isso é mostrado muito bem no filme. Além disso, tem outros motivos, né? Pelo qual eu gosto desse filme, que eu me identifico muito com a personagem central. Porque ela e todos tiveram uma educação muito rígida por essa abuela, que é mais tradicional, que é as coisas de uma certa forma, pelas coisas também que ela passou na vida. E todos os filhos são meio que pressionados, né? Então, isso faz que a pessoa tenha uma certa rigidez. Só que a Mirabel, ela não aceita as coisas como são. E ela vai atrás, e ela acha que mesmo ela não tendo dom, ela pode fazer alguma diferença. E que no final não importa tanto pensar o que os outros estão pensando sobre os dons dela. Isso ela vai construindo ao longo do filme. Claro que no primeiro momento ela tenta, mas ela é muito influenciada. Tem alguns momentos que mostra que ela tá triste porque ela não sente parte ali da família, mas
mesmo assim, depois ela vai construindo, vai repensando e vai tentando fazer alguma coisa. E o legal da história é que no final ela pode ser um ponto de união. E ela reconstrói a comunidade ali, tanto da família dela, do núcleo familiar, quanto de todos ali, daquele, podemos chamar de vilarejo. Então, eu não sou uma pessoa de chorar, mas a primeira vez que eu vi esse filme, eu me emocionei, porque eu me identifiquei bastante, porque a Pixar sabe fazer um bom filme também, claro. E, enfim, é um ótimo filme. Quem não viu, veja. Mesmo que talvez não se identifique tanto, mas é um ótimo filme. E, bom, é isso, né, gente? A música é muito boa. É um filme de realismo mágico, mas que você consegue pensar várias coisas, refletir, né? E então, em relação à viagem, tem várias coisas parecidas. Assim, o filme, eu pesquisando, eu vi que o filme se passa um pouco em Bogotá, um pouco em Cartagena, que foi para onde eu fui, e mais até no Vale do Cócora, mas que é um lugar bem difícil de se acessar, assim, quando eu digo difícil, eu digo caro. Então não foi uma possibilidade. Então eu preferi ficar só em Cartagena mesmo, que realmente tem várias coisas que são parecidas com o filme. A música, com certeza, é a maior delas, como eu comentei no episódio passado, que a missa que eu fui é o mesmo estilo de música que tem, assim, partes do filme. Então, realmente, é música colombiana. Tem as ruas coloridas, que é totalmente o filme, porque o filme é muito colorido. E a questão da natureza é mais do Vale do Cócora mesmo, mas tem alguns lugares que são parecidos. Enfim. Então, eu não tava dentro do filme, né? Claro, mas com certeza é muito coisas muito parecidas que tinha lá. Bom, e foi esse o episódio de hoje. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Ah, peraí. Alguns podem se perguntar: ué, mas e o Bruno? Pois é, mas eu vou respeitar o filme, não falamos do Bruno. Brincadeira. Mas quem não viu, veja o filme. Pra falar por que não se fala do Bruno. Bruno, na verdade, é uma peça bem importante no filme, junto com a Mirabel. Mas quem vê o filme, quem já viu, reveja. Quem não viu, veja pra saber o porquê. É isso.